Sabe, quando a gente pensa em construção, o que vem à cabeça? Guindastes, poeira, aquela espera de meses, não é? Pois bem, hoje vamos explorar uma tecnologia que está virando essa ideia de cabeça para baixo. Uma que pode permitir a construção do futuro não com tijolos, mas com um clique. Um futuro que é, literalmente, impresso. Pensa nisso por um instante. Não meses de obra e barulho, não anos de espera. Uma casa inteira, do chão ao teto, em um único dia. Parece que coisa de ficção científica, certo? Mas essa promessa, por mais impossível que soe, é exatamente o que está por trás de uma revolução silenciosa no mundo da construção. Mas, para entender por que essa revolução é tão urgente, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para os problemas do método antigo. E olha, as rachaduras nesse sistema tradicional são bem maiores do que se imagina. A construção, como a gente conhece, tem problemas crônicos. Ela é lenta, se arrasta por meses a fio. É cara, com custos que disparam sem aviso. Gera montanhas e montanhas de desperdício, com material que vai direto para o lixo. E, como se não bastasse, deixa uma pegada ambiental gigantesca. E aqui está o custo real disso em números: 1.154 quilos. Essa é a quantidade de CO2 que a construção de uma única casa pode emitir. Uma casa. Agora multiplica isso pelos milhões de lares construídos todo ano no mundo. A escala do problema é, para dizer o mínimo, assustadora. E se a solução para esses problemas não fosse tentar consertar o método antigo, mas sim criar um totalmente novo? Um projeto que já nasce eficiente, rápido e limpo. Bom, bem-vindos à era da impressão 3D na construção. O conceito é bem direto, na verdade. Pense numa daquelas impressoras 3D de mesa, sabe? Só que numa escala monumental. Em vez de usar plástico para criar um objeto pequeno, ela usa materiais como concreto ou argila para criar estruturas inteiras, camada por camada, a partir de um projeto digital. E o processo é surpreendentemente elegante. Ele se divide em 3 etapas principais. Primeiro, tudo começa no computador, com um modelo digital perfeito da estrutura. Depois, é preparada a tinta da impressora, que pode ser concreto, argila, enfim. E então, a mágica acontece. Um braço robótico gigante segue aquele modelo digital e vai depositando o material camada por camada, construindo a estrutura a partir do nada. E embora essa tecnologia pareça ter saído direto de um filme, a ideia de imprimir edifícios não é de hoje, não. Na verdade, as suas raízes são bem mais antigas do que se poderia imaginar. Olhem só essa linha do tempo. A primeira patente de algo parecido é de 1939. Dá para acreditar? Mas a tecnologia ficou meio adormecida por décadas. O verdadeiro salto aconteceu bem recentemente. Em 2015 começaram a usar os primeiros componentes. Em 2016 já tínhamos uma ponte inteira impressa na Espanha. E em 2021, a Casa Tecla provou que dá para construir até com argila local. A evolução está acelerando de forma exponencial. Vamos ver agora como essa evolução toda se traduz em benefícios concretos, em aplicações que já estão mudando a paisagem ao nosso redor. E aqui o contraste fica nítido. A velocidade salta de meses para dias. O desperdício de material é praticamente zero. A necessidade de um monte de gente no canteiro de obras é trocada por automação. E o mais empolgante para mim é a liberdade de design. Formas curvas e complexas, que antes eram um pesadelo, agora são tão fáceis de fazer quanto desenhar um computador. E vamos voltar rapidinho ao impacto ambiental. Lembram daqueles 1.154 quilos de CO2? Com impressão 3D, esse número despenca para 608. É uma redução de quase 50%. Isso prova que a tecnologia não é só mais rápida e barata, ela é fundamentalmente mais limpa. Então, onde podemos ver essa tecnologia em ação hoje? A resposta é: em todo lugar. De projetos de habitação social na França a prédios de escritórios supermodernos em Dubai. Pontes na Espanha e, o mais incrível, até recifes artificiais para ajudar a restaurar a vida marinha. A versatilidade é o superpoder dessa tecnologia. Agora segurem-se, porque vamos levar essa ideia para fora do nosso planeta. Se podemos imprimir aqui, por que não em outros mundos? A Agência Espacial Europeia resumiu o potencial disso perfeitamente. A ideia é genial. Por que levar toneladas de materiais da Terra para a Lua se podemos usar o que já está lá? A gente usaria o próprio solo da Lua como tinta. Levaríamos só a impressora e construiríamos tudo com recursos locais. Isso não é só uma melhoria, é uma mudança de paradigma para a exploração espacial. E se alguém acha que isso é só um plano distante, pense de novo. A NASA colocou 57 milhões de dólares na mesa, contratando a empresa Icon para tornar isso realidade. O projeto para construir as primeiras estruturas na Lua não está no futuro,
Ele está acontecendo hoje. Ok, de volta à Terra. Porque apesar de todo esse potencial, é claro que ainda existem desafios a serem superados. As leis de construção precisam se adaptar, os materiais precisam de mais testes de durabilidade a longo prazo, e a integração de coisas como encanamento e eletricidade ainda é um quebra-cabeça. Além disso, o custo inicial das impressoras gigantes ainda é uma barreira. Isso nos leva à pergunta final. A tecnologia avança, superando desafios de custo, velocidade e sustentabilidade. Os obstáculos ainda existem, mas o movimento parece não ter mais volta. A questão não é mais se, mas quando. No futuro, ao olharmos para um novo horizonte urbano, veremos guindastes ou impressoras robóticas. A resposta está sendo construída, ou melhor, impressa, bem diante de nossos olhos.